com prazer que nós estamos aqui esta tarde ou noite. It's a pleasure to be here this afternoon, this evening. O nosso plano era visitar no meio do ano a costa oeste dos Estados Unidos. Our plan was in the middle of the year to visit the west coast of the United States. Mas o Rivelino fez um complô aí com o Soares, dizendo que, me fazendo passar por aqui. And Rivelino and Suarez plotted for me to come here. Era para nós irmos direto para Seattle ou Los Angeles. It was for us to go directly to Seattle or Los Angeles. E porque em abril, em outubro, nós sempre visitamos a costa leste, desde Boston até Flórida. Because in April and October we always visit the East Coast starting from Boston all the way to Florida. E para também visitar Los Angeles, nós cruzaríamos todo o continente para depois voltar de novo para a Flórida. And to go to Los Angeles we had to cross the whole continent to come back to Florida. Então nós decidimos criar um outro momento para passar pela costa oeste, sem passar pela costa leste. So we decided to create another time to visit the west coast while visiting the east coast. E não adiantou nada, nós viemos para a costa leste para cruzar de novo para a costa oeste. But it was of no profit. We were still here in the east coast to go all the way to the west coast. Então vocês receberam esse momento de bênção, né? So you received this moment of blessing. Para nós termos um pouquinho mais de comunhão. So we can have a little bit more of fellowship. Nós temos tido muita luz, graças ao Senhor. O Senhor tem nos aberto o seu mistério, as suas revelações. So we received a lot of light. God has revealed His mysteries, has given us much light. Não nos sentimos dignos disso, We don't feel worthy of this. mas aprove a Deus nos revelar. Cada conferência regional tem vindo mais luz. But please God, in every conference, regional conference, more light has come. Então quero dizer para vocês que a revelação é Deus quem dá. So I want to tell you that revelation is God, the one that gives it. Não é capacidade humana, It's not human capacity. mas Deus, ele faz as suas obras através da sua palavra. But God does His works through His word. Então essa palavra profética vem do próprio Deus, So this prophetic word comes from God Himself. e Deus usa essa palavra para trabalhar e a sua obra vai adiante. And God uses our word to work, and His work advances. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 5, For example, in the Gospel of John, chapter 5, Jesus não era bem recebido em Israel. Jesus was not well received in Israel. Os judeus não o reconheceram como o Messias, The Jews did not recognize Him as the Messiah. mas Jesus foi enviado por Deus para fazer a obra que Deus queria que ele fizesse. But Jesus was sent by God to do the work that He wanted Him to do. Mas estava difícil para Jesus convencer os judeus que ele era o enviado de Deus, Cristo. But it was difficult for Jesus to convince the Jews that He was a Christ that was sent by God. Por isso que no capítulo 5, você consegue, com essa explicação, você consegue entender João capítulo 5. So with that explanation, you can understand John chapter 5. João capítulo 5, Jesus estava mostrando para os judeus que ele era o Cristo que havia de vir. And John chapter 5, Jesus is showing that He was a Christ that was to come. Então, assim como no versículo 17, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. And in verse 17 it says, but Jesus answered them, my Father has been working till now, and I have been working. Aí o 18 diz, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Verse 18, therefore the Jews sought all the more to kill Him, because not only He broke the Sabbath, but also said that God was His Father, making Himself equal with God. Então os judeus não reconheciam que ele veio da parte de Deus, ele era Deus. So the Jews didn't recognize that He was coming from God and that He was God. E enviado para fazer a vontade de Deus. And He was sent to do the work of God. Aí no versículo 19 ele afirma, And in verse 19 He confirms. então lhes disse Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo,
senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Then Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, the Son cannot do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatever he does, the Son also does in a like manner. Aquele que é enviado, ele nada pode fazer de si mesmo. So he who is sent can't do anything out of himself. O que ele faz é o que o Pai faz, é o que aquele que o enviou faz. What he does is what the Father does, what the one who sent him does. Aí no versículo 30, ele afirma novamente: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. And verse 30 he affirms once again, I can of myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. Aí ele diz: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. He said, if I bear witness of myself, then my witness is not true. É difícil eu provar para vocês que eu sou Cristo. It's difficult for me to prove that I am Christ, Porque é difícil alguém dar testemunho de si mesmo. because it's hard for someone to testify of themselves. Não é verdade? Isn't this true? Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. If I testify myself, then my testimony is not true. Outro é o que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. There's another who bear witness of me, and I know that witness which he witnesses of me is true. Então, o outro tem que dar testemunho por Jesus de que ele era o Cristo. So someone else needs to give testimony of Jesus that he was the Christ. Então, logo pensaram, esse outro que dá testemunho de que ele era o Cristo deve ser João Batista. And then they thought, well, the other one that testified that he was the Christ must be John the Baptist. Porque quando João Batista veio para batizar e disse com relação a Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Because when John the Baptist came, he looked at Jesus and said, behold, the Lamb of God that came to take away the sin of the world. Mas versículo 34, Jesus disse: Eu não aceito o testemunho de João Batista. But verse 34 says, I do not receive the testimony from John the Baptist. Eu, porém, não aceito o humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Yeah, I do not receive testimony from man, but I say these things that you may be saved. Então, Jesus não aceitava o testemunho de João Batista, provando que ele era o Cristo. So Jesus did not accept the testimony of John the Baptist, proving that he was the Christ. Que, na verdade, se aceitasse esse testemunho, outros poderiam fazer igual e falsificar. And if you were to receive that testimony, others could do the same and falsify this. Por isso ele diz assim: digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. And he said, I say these things that you may be saved. Não sei se vocês entenderam. Do you understand? Que futuramente poderia aparecer alguém In the future, someone could appear, e que outro viesse dar testemunho dele, dizendo que ele é o Cristo. and someone else could bear testimony saying that that person was Christ. O que vai acontecer com o anticristo? And that's what's going to happen with the Antichrist. Quando surgir o anticristo, surgirá também um falso profeta, dizendo que ele será o Cristo. When the Antichrist emerges, the false prophet will also emerge saying that he is the Christ. Então é muito fácil algum homem dar testemunho de outro de que ele é Cristo. So it's easy for one man to testify that another man is the Christ. Agora ficou mais complicado. So now it's more complicated. Então, que prova Jesus tinha de que ele era o enviado de Deus? So what proof does Jesus have that he was sent by God? Se ele não aceita, ele mesmo não pode dar testemunho de si e também não aceita que outro homem lhe dá testemunho. Since he can't testify himself and he doesn't accept testimony from another man. Olha o versículo 36. Look at verse 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. But I have a greater witness than John's. Que testemunho ele tinha? So what testimony did he have? Que prova Jesus tinha de que ele era o enviado de Deus? What proof did Jesus have that he was a sent one from God? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. For the works which the Father has given to me to finish, the very works that I do bear witness of me, that the Father has sent me. Então, quem que dá testemunho So who gives testimony daquele que foi enviado? of he who is sent? A própria obra que Deus quer que ele as realiza, certo?
The works that God himself wants him to accomplish. E quando essas obras são realizadas, elas provam que aquela pessoa é enviada de Deus. And when those works are accomplished, those prove that that person was sent by God. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes visto a sua voz, nem visto a sua forma. And the Father himself who sent me has testified of me, and you neither heard his voice any time nor has seen his form. Então, se alguém é enviado por Deus, as obras que ele faz, as obras de Deus que ele faz, que eu digo nenhum homem consegue fazer, prova que Deus o enviou. So someone who's sent by God and does the works of God that no man could do without God prove that he was sent by God. Por isso que aquele que é enviado de Deus, o profeta de Deus, não fala de si mesmo. So that's why someone who's sent by God, who's a prophet of God, does not speak of himself. Não faz a sua própria obra. He doesn't do his own work. É Deus quem faz. It's God the one that does it. Então isso prova que ele é um enviado de Deus. This proves that he was a sent one by God. Aí quando chega no capítulo 6, And when it gets to chapter 6, os judeus continuavam a indagar quem era ele, como ele podia provar que era o enviado de Deus. the Jews were still questioning how he could prove that he was a sent one by God. E aconteceu, né, no capítulo 6, logo no começo, a multiplicação de pães e de peixes. And Não é isso? in the beginning of chapter 6, it shows the multiplication of the bread and of the fish. 5 pães e 2 peixinhos 5 breads and 2 fish. puderam fartar 5.000 homens. Was able to feed 5,000 men. E ainda sobraram 12 cestos cheios. And then 12 baskets full were still left over. Aí, essa coisa a multidão gosta, And the multitude, they like these things. não é? Right. Multiplicar pães. Multiply breads. Então, eles se fartaram, comeram, né? So they were filled, they ate, E viram o sinal, and they saw the signs. porque os judeus querem sinais. Because the Jews, they want to see signs. Quando tem sinais, é porque Deus está ali. When they see signs, it's because God is there. Ou melhor, os judeus precisam de sinais porque eles precisam ver sinais para crer. Or Jews, they need to see signs so that they can believe. Nós hoje no Novo Testamento somos o contrário. We in the New Testament word, on the contrary, Nós cremos sem sinais. we believe without the signs. E depois os sinais acontecem. And then the signs occur. Então é fé primeiro. So faith comes first. É crer. Believe. Aí vendo os versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. 6:14. Then those men, when they had seen the sign that Jesus said, "This is truly the prophet who has come into the world." Quando viram o sinal de multiplicação dos pães, agora creram. When they saw the sign of the multiplication of the bread, now they believed. Esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. This is truly the prophet who's to come into the world. Mas essa afirmação não tem consistência. But that affirmation is not consistent. Quando você corre atrás de Jesus por um benefício, When you run after Jesus for a type of benefit, por ter satisfeito você com pães, for having satisfied you with bread, não é consistente. that's not consistent. Sabendo, pois, que Jesus estava para vir, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force and make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Já pensou se nós tivéssemos um rei que multiplicasse pães? Have you thought if we had a king that will multiply bread? As riquezas de um país não precisavam mais ser trabalhadas, porque nós temos um líder que produz riquezas. The riches of a country didn't need Donada. to be worked because the king was would multiply the things. Oxalá Bolsonaro pudesse fazer isso, We hope that Bolsonaro could do this, não é? right? Aí todo mundo ia arrebatá-lo rei, And para ser that rei. everybody will take him to be king. Por isso que aceitava que ele era o profeta de Deus. That's why they accepted for him to be a prophet of God. Aí Jesus sumiu, foi para o monte. But then Jesus disappeared, he went to the mountain. Aí eles ficaram procurando Jesus ali a colar. And they were looking for Jesus, they were looking for him. Versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura.
24. When the people therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples, they also got into boats and came to Capernaum, seeking E Jesus. tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Como é que você está aqui? And when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. And Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, because you ate the loaves and were filled. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Do not labor for food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. A mensagem que eu quero falar essa noite tem por título a eleição e galardão. The message that I want to speak tonight, which has the title Election and Reward. Em Mateus 20:16 que nós lemos ali, Mateus 20:16, In Matthew 20:16, which we ali read, diz que muitos são chamados, mas poucos os it escolhidos. says, Many are called, but few are chosen. A palavra escolhido pode ser eleito. The word chosen can also be said as elected. Muitos são chamados. Many are called. Muitos creram em Jesus, graças a Deus. Many believed in Muitos. Jesus. Praise the Lord. Muitos tiveram seus pecados perdoados. Many had their sins forgiven. Muitos foram justificados pela fé. Many were justified by faith. Não é verdade? Isn't this true? Mas nem todos foram escolhidos. But not all were chosen. Nem todos foram eleitos. Not all were elected. Você vai me perguntar qual é a diferença entre ser chamado e ser eleito ou ser escolhido. And you might ask him, what's the difference of being chosen and being elected? Vou or dizer called? para você que ser chamado, o chamamento faz você ganhar a salvação eterna. Well, I want to tell you that being called, it leads to get eternal life, everlasting life. Se você um dia veio a crer em Jesus, porque Jesus te chamou. If one day you believed in Jesus because Jesus called you, Pelo chamamento de Deus, você recebeu a salvação um dia. by the calling of Jesus, you receive salvation one day. Seus pecados foram perdoados, Your sins were forgiven. Deus o justificou pela fé God justified you by e faith, você se tornou um filho de Deus. and you became a son of God. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. And in this, I have no doubt. E a Bíblia confirma que a salvação que recebemos é a salvação eterna. And the Bible confirms that the salvation we receive is eternal salvation. Não há como perder essa salvação. There is no way to lose this salvation. Alguns têm um conceito errado de perda da salvação. Some have the wrong concept that you can lose this salvation. Mas aí você vai me perguntar, mas e como é que se diferencia um cristão que busca a Deus e um que não busca? And so you might ask me, how do you differentiate between a Christian that seeks the Lord and one that doesn't? Um que faz a vontade do Pai, outro que não está nem aí com Deus. One that does the will of the Father and one who doesn't even care about the Mesmo Father's tendo will. crido em Jesus. Even if they believed in Jesus. Qual a Christ. diferença? What's the difference? Essa é a diferença. This is the difference. Muitos são chamados, Many are called, poucos são escolhidos. but few are chosen. O chamamento é para ganhar salvação eterna. The calling is to receive eternal salvation. Mas a eleição de Deus, a escolha de Deus, But the election of God, God's choosing, é para ganhar galardão. is to receive a reward. Galardão. Reward. Eleição e galardão. So election and reward. O galardão é para os vencedores. The reward is for the overcomers. O galardão é para os que o buscam. The reward is for those who seek. Eu vou desenvolver pouco a pouco a vocês. And I'll develop this little by little for you. Chamados, se você fizer parte do chamado, você pode fazer parte desses que correram atrás de Jesus por algum benefício. If you're one of the called ones, you can be those that ran after Jesus for some type of benefit.
Alguns pregam o evangelho da prosperidade. Some preach the gospel of prosperity. Creia em Jesus, você vai ficar muito rico. Believe in Jesus and you'll be very rich. Opa, essa igreja aqui prega isso, eu vou para lá, vou ver se eu fico rico. Oh, wow, this church preaches this. I'm going to go there and see if I become rich. Creia em Jesus, você será curado da sua enfermidade. Oh, believe in Jesus and you'll be healed of your sickness. Não que Jesus não possa curar você, Not that Jesus can't heal you, mas você não vai buscar o Senhor por causa da cura, but you don't seek the Lord because of the por healing causa do pão físico que você se fartou, or for the physical bread that filled you por algum benefício que você ganhou. or for some type of benefit that you received. Você busca o Senhor porque você ama o Senhor. You seek the Lord because you love the Lord, Porque um dia você viu a sua vontade. because one day you saw His will. Até um momento da sua vida cristã, ainda infantil, você buscava benefícios para si. Even in your immature Christian life, you were seeking benefits for yourself. Mas um dia sua vida cristã, sua vida da fé cresce. But one day your Christian life, it grows, Você vê que Deus tem uma vontade. and you see that God has a will. Eu não vivo só para minha vontade. I don't live just for my will. A partir daí, eu começo a viver pela vontade de Deus. From there on, I start to live for God's will. Eu quero fazer a vontade de Deus. I want to do God's will. Essa é um espírito diferente entre quem é só chamado e quem é escolhido, quem é eleito. So that's a different spirit between someone who's just called and someone who's elected. Bom, vou continuar aqui, depois eu continuo So I'll continue nessa linha. in that Versículo line. 28, não, João 6 ainda. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? And in John 6, chapter 6, verse 28, then he said, what shall we do that we may do the works of God? Esses que buscavam pão físico agora estão se preocupando em fazer a obra de Deus. Now those that were worried about physical bread are worried about doing the works of God. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Qual? And then Jesus answered, this is the work of God, Que creiais naquele que por ele foi enviado. that you believe in him whom he sent. A obra de Deus é realizada quando você crê no enviado de Deus. The work of God is accomplished when you believe in the one that God has sent. A obra de Deus não é realizada quando você apenas ganha um pão, The work of God is not accomplished when you just merely receive a bread. ganha um benefício. You get the benefit. Não. No. Quando você crê When you believe que aquele que está falando é o profeta de Deus, é o enviado de Deus. that he who is speaking is the prophet of God, the sent one by God, E essa palavra que você crê que veio da parte de Deus, ela mesma faz a obra de Deus. and when you believe in that word, and that does the work of God, that came from God. A palavra faz a obra de Deus. The word does the work of God. Aí ficou complicado. And now it became complicated Porque os judeus não estão mais entendendo mais nada. because Né? the Jews are not understanding anything. Aí Jesus disse, vou encurtar a história, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. So I didn't come to do my own will, but the will of him who sent me. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. And this is the will of the one who sent me, that none that he gave me shall be lost, but I will resurrect in the last day. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Truly, this is the will of the Father, that everybody who believes in the Son will have life and will be resurrected in the last day. Aí os judeus começaram a murmurar. And there the Jews started to murmur. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. The Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven. Não estão preocupados em buscar o pão que ele fartou a gente naquele dia. They were worried with seeking the bread that they got filled with that E de day. repente Jesus fala que ele é o pão que desceu do céu. And then Jesus said he was the bread that came from the heavens. E diziam: não é este Jesus o filho de José? And they said, isn't this Jesus, son of Joseph? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Don't we know his mother and father? Como, pois, agora diz desci do céu? Now, how can you say that he descended from the heavens? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. And Jesus said, don't complain among yourselves. Eu vou encurtar a história. Aí versículo 51. Verse 51. Nessa mesma linha: eu sou o pão que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which is what I shall give the life of the world. Os judeus ficaram mais confusos ainda. And Como, then the Jews were more como, confused. como esse pão agora é a carne dele? Like, how can this bread not be his Como é flesh? que nós não viramos canibais, comer carne dele? Now we're going to become cannibals eating his own flesh. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Then Jesus said to them, Moses, surely I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Tá difícil entender essa Now palavra. this is difficult to understand. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Who eats of my flesh, drinks of my blood, will resurrect in the last day. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers ate manna and are dead. He Estas who eats this bread will live essas forever. coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. These things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. Presta bem atenção o resultado dessa pregação de Jesus, o enviado de Deus. So pay attention to the result of this preaching of Jesus as sent one by God. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Therefore many of his disciples, when they heard it, they said, this is a hard saying. Who can understand it? Não era entre os seus opositores, era entre os seus discípulos. It wasn't in those that were against him, but even among his disciples. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? When Jesus knew himself that his disciples complained about this, he said to them, did this offend you? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? What then if you should see the Son of Man ascend where he was before? Eu não disse para vocês comerem a minha carne I fisicamente, didn't tell you to eat my physical flesh, porque o Espírito é o que vivifica. because the Spirit that gives life. A carne para nada aproveita. The flesh profits nothing. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. The words that I speak to you, they're spirit and they're alive. Não é comer a minha carne fisicamente, nem beber meu sangue fisicamente. It's not to eat my flesh physically or drink my blood physically. Porque a carne você faz um churrasco, come e logo vai embora. Because the meat, you do a barbecue and soon it's gone. Mas o Espírito é o que dá vida. But it's the Spirit that gives life. As palavras que eu vos tenho dado, por isso que tem que crer na palavra. So the As words- palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. So the words I speak to you, they're spirit and they're life. That's when we need to believe in the words. Olha o versículo 66. Look at verse 66. À visto disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. And from that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Você também quer ir embora? Do you want to leave too? Então perguntou Jesus aos 12, acho que só sobraram 12. So then Jesus asked the 12, I think only 12 were left over. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Do you also want to go away? Vocês vão embora também? Are you going to leave as well? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna? But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have words of eternal life. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. And also we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Por que eu preparei tudo isso para dizer para você? Bom, eu vou seguir aqui, depois eu explico. So why did I prepare all of this? I will explain. João 14. John chapter 14, João 14, Jesus disse aqui outra vez, versículo 10. verse 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? As palavras, presta bem atenção com as palavras. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. The words that I speak to you, pay attention to the words. I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Não é comer a minha carne física. So it's not to eat of my physical flesh. Não é beber esse sangue que circula nas minhas artérias e veias. It's not to drink the blood that's circulating in my veins and arteries. Mas é receber as palavras It's to receive the words. que eu vos tenho dito, The words I have spoken to que eu you. vos digo. That I tell you. Porque as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, Because the words I don't speak of myself. mas o Pai que permanece em mim. But the Father who dwells in me. Deveria ser assim, o Pai que permanece em mim fala as suas palavras. It should be the Father who dwells in me speaks these words. Mas aqui não fala assim. But here it doesn't say O it Pai this que way. permanece em mim faz as suas obras. So the Father who dwells in me does the works. Vocês percebem que a obra de Deus é feita quando Deus fala? Do you perceive that the work of God is done when God speaks? Quando Deus fala e você recebe pela fé, When God speaks a obra de Deus acontece. and you receive by faith, the work of God occurs. É assim que funciona And that's how it works no reino de Deus. in the kingdom of God. Mais para frente, mesmo capítulo, versículo 24. Same verse, a little bit forward, verse 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha como é importante palavras. He who does not love me does not keep my words. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. And the word which you hear is not mine, but the Father who sent me. Portanto, irmãos, nesse princípio é muito, muito importante. Quem fala por Deus, profeta de Deus, não deve falar suas próprias palavras. Therefore, brothers, this principle is very important. The prophet of God, the one that speaks for God, can't speak his own words. Ele deve procurar falar a palavra que Deus quer falar. He needs to speak the word that God wants to speak. Aí a obra de Deus é feita. And there the work of God is accomplished. Se o homem usa apenas a sua sabedoria humana, a sua eloquência humana para falar uma palavra, segundo o seu conhecimento bíblico, não produz a obra de Deus. If man uses his wisdom, his own knowledge, it does not produce the work of God. Por isso que precisamos aprender a falar palavra que vem de Deus. That's why we need to learn to speak words that come from God. Assim a obra de Deus acontece. And that's how the work of God occurs. Bom, preparei o terreno. So I prepared the ground, Eu vou entrar no assunto. and now I'm going to enter into the subject. Oh, Lord Jesus. Semana 3 a 4 semanas atrás, eu fui antes da conferência de jovens, eu fui dar uma conferência no Rio de Janeiro. So 3 or 4 weeks before the youth conference, I went to Rio to give a conference. E na viagem para o Rio de Janeiro, os irmãos da igreja em Varginha, eles têm uma van muito boa, bonita, confortável. Eles foram até São Paulo me buscar para me levarem de carro até Rio de Janeiro. And the brothers from the city of Virginia went all the way to São Paulo in a nice van and took him to Rio in that van. Eles foram muito generosos e amáveis. They're very generous and very kind. E durante a viagem, claro, nós tivemos boa comunhão. And during the trip, of course, we have a very good fellowship. Aproveitar todo o tempo para ter comunhão. And we took advantage of all the time to have fellowship. Aí na parte final da viagem, praticamente eu estava ali só com o Senhor. And in the last trip of the last part of the trip, I was there basically alone with the Lord. Eu aproveitei aquele tempo para ter comunhão com o Senhor. And I took advantage of the time to have fellowship with the Lord. Já vinha algumas indagações na minha mente. Some questions were already in my mind. E eu continuei a conversar com o Senhor sobre isso. And I continued asking the Lord about these matters. Já que o Senhor usou o irmão Dong, nos deu a visão de Apocalipse 12. Since God used Brother Dong to give us the revelation of Revelation chapter 12. E através da visão de Apocalipse 12, nós ficamos sabendo qual é a nossa missão, não é verdade? And according to this vision, we know what our mission is.
Qual é a nossa missão? What is our mission? É gerar o filho varão. It's to bear the male child, Gerar um grupo de vencedores coletivos. to bear a group of collective overcomers. Se até hoje, durante esses 20 e poucos séculos da igreja, da era da igreja, vários vencedores foram produzidos ao longo desses séculos. And these 20 centuries of the church, many overcomers were produced during this time. Mas foram produzidos vários vencedores individuais There was many overcomers that were individual overcomers que amadureceram, that matured, que venceram as suas dificuldades, as oposições, perseguições, sofrimentos, they overcame the sufferings, the persecutions. lutaram pelo reino de Deus They fought for the kingdom of God, e eles venceram. and they overcame. E certamente Deus os levou como vencedores. And surely the Lord took them as overcomers, Não é? right? Mas chegará um momento de nascimento do filho varão, isto é, haverá um momento em que serão gerados um grupo de vencedores. But the moment has come for the birth of a collective group of overcomers. E eu acredito que quanto mais chega ao final da nossa era, desta era, mais perto estamos da geração desse grupo de vencedores coletivos. And as we're coming closer to the end of this era, I think we're closer to this group of collective overcomers. Nós estamos muito próximos disso. We're very near to this. Deus não só quer produzir um indivíduo ou outro vencedores. God doesn't want to just produce one individual overcomer or another individual Deus overcomer. quer produzir, através da vida da igreja séria, Deus quer produzir um grupo de vencedores. Through a serious church life, God wants to produce a group of collective overcomers. Porque Ele está preparando uma vida da igreja não mais egoísta, Because He's preparing a church life that's no longer selfish. não mais cada um para si, Not one focused on each one's needs. não mais um competindo com o outro, Or one competing with another. um julgando, criticando, falando mal dos outros. Or one judging, criticizing, speaking badly about others. Não, chegou a hora de nós pararmos de dar voltas pelo deserto. The time has come for us to stop wandering around the wilderness. Está na hora de nós amadurecermos, It's time for us to mature, de cuidar uns aos outros, to take care of one another, suportar uns aos to outros, support one another, orar uns pelos to outros, pray for one another, para que Deus possa produzir entre nós um grupo de vencedores so that coletivos. God can produce among us a group of collective overcomers. Porque é muito fácil você viver a vida da igreja criticando, vendo o defeito dos outros. It's very easy to live the church life criticizing each other, seeing the flaws in one É another. difícil você edificar e ajudar. It's difficult for you to edify and help. Por isso nós começamos a mudar de atitude, graças a Deus. That's why we start to change attitudes, thanks the Lord. Essa vida da igreja vai gerar um grupo de vencedores. This church life will produce a group of overcomers. Eu quero crer que já está produzindo. And I want to believe that's already producing. E vocês já estão sendo produzidos And you are already being produced como filho varão. as a male child. Mas por outro lado, nós temos uma outra parte da missão. But on the other hand, we have another part of this mission. Não podemos ficar só olhando para nós, para dentro. We can't just look at ourselves inwardly. Nós precisamos preparar o deserto We need to prepare the wilderness. para quando chegar a grande tribulação, muitos filhos de Deus refugiarão para a América do Sul, que é considerada como deserto. So during the Great Tribulation, many children of God will come to the wilderness, which is South America. E provavelmente aqui mesmo nos Estados Unidos, da América do Norte, muitas cidades precisam ter a vida da igreja. And here in North America, many cities need the church life as well. Então nós precisamos levantar vida da igreja em todas as cidades. So we need to raise the church life in all the cities. Mesmo numa cidade onde já está a igreja, precisamos avançar para todos os cantos da cidade. Even in a city that already has a church life, we need to go to all the corners of that city. Aí há muito o que fazer. There's a lot to do. Precisamos pregar evangelho, We need to preach the gospel, fazer o trabalho de colportagem, to do the work of co-porting, através do Bucafé, through Book Cafe, através do CEAP, through GTC, do Expolivro, through the Expo dos Book, colportores dinâmicos, the dynamic co-porters, Avança Jovem, forward young ones. muitas coisas que o Senhor nos deu, precisamos alcançar, preparar esse deserto. Many things God has prepared for us to reach and prepare this desert. Não é? Right? Essa é a nossa missão.
This is our mission. A visão e a missão. The vision and the mission. Agora, a minha indagação ao Senhor não é, a minha pergunta não está mais na visão e na missão, lá longe, ali, né? My question was no longer about the mission or vision, Mas como vamos cumprir essa missão? but how are we going to fulfill this mission? Como Deus vai usar-nos para daqui até lá? Como vamos chegar até lá? How God is going to use us? How are we going to reach to that point? Qual é o modus operandi do Senhor? What is God's means of Como operating? Deus vai operar através de nós? How is God going to operate through us? Apesar de nós estarmos agora, graças a Deus, crescendo em número, Even though thanks to the Lord we're growing in number, mas por mais que a gente cresça, o número ainda é um número pequeno. but even though we're growing, still the number is small. Nós temos, talvez, na casa de algumas dezenas de milhares de pessoas que têm a visão da igreja, que vivem na vida da igreja no mundo todo. So probably it's about a dozen of thousands that have the vision of the church life around the world. E não temos milhões de membros. And we don't have millions of members. Como nós vamos cumprir essa missão? Como nós vamos ter alcance a todo mundo? So how are we going to fulfill this mission? How are we going to reach this whole world? Mateus 24:14 diz que este evangelho do reino será pregado a toda a terra habitada para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Matthew 24:14 says that the gospel of the kingdom will preach to all nations as a testimony, Então, and then the end shall come. como nós vamos ser usados por Deus para operar, para chegar àquela missão, para cumprir essa So missão? how are we going to be used by God to operate to get to that mission? Então eu perguntei para o Senhor, Senhor, será que nós não vamos nunca ser uma congregação de milhões de pessoas? And ask the Lord, Lord, are we never going to be a congregation, a church of millions of people? O Senhor só me respondeu o seguinte, que a igreja não será nunca um movimento de massas. And the Lord responded to me that the church was never going to be a movement of the masses, Porque muitos são chamados, because many are called, poucos os but escolhidos. few are chosen. Muitos buscam pão para se fartar, Many seek the bread to be filled, mas poucos são os que realmente correm atrás da comida que subsiste para a vida eterna. but few run after the life that gives to eternal life. Vocês estão entendendo por que eu li tudo isso até agora? You understand why I read all of this until this point? O Senhor quer achar um grupo de pessoas The Lord seeks to find a group of people que não busca a sua própria vantagem that don't seek their own advantage, material, material, psicológica, psychologically, até espiritual nesta vida. and even spiritually in this life. Deus quer um grupo de pessoas que o busca e busca fazer a sua vontade em God primeiro lugar. seeks a group of people that seek His will in the first place. Porque em Mateus 6 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. That's why Matthew 6 says, first seek the kingdom of God and His E righteousness, todas essas coisas vão serão acrescentadas. and all these things shall be added. O pão para você se fartar, The bread for you to be filled, a casa que você precisa, the home that you need, uma enfermidade ser curada, the sickness that needs to be healed, necessidade ser the satisfeita. needs to be satisfied. O Senhor vai te dar. The Lord will give it to you. Mas você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. But seek first the kingdom of God and His righteousness. Aí o Senhor me levou para Mateus 7. And then the Lord took me to Matthew chapter 7. Mateus 7. Matthew 7. Lembre-se que eu estava na viagem indo para o Rio de Janeiro, tá? Remember, I was on my way to Rio. Mateus 7, Matthew 7. e o Senhor me mostrou versículo 13 e 14. And the Lord showed me verses 13 and 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go by it.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. A porta diz respeito à sua escolha. The gate speaks about your choice. Porque na sua vida há muitas portas. Because in your life there's many doors. Em vários momentos da sua vida você tem várias portas para você escolher, não é verdade? And in your life there's many doors that you need to make choices from. E você sabe que se você abrir uma porta e entrar por ela, você já fez a escolha. And you know, if you open the door and go through it, then you already made the choice. E o que tem depois da porta, você vai sofrer as consequências da sua escolha. And what's beyond that door, you're going to suffer the consequences of your decision. Então, se você escolhe uma porta estreita, você vai andar pelo caminho apertado. So if you choose a narrow gate, then you're going to go in a narrow path. Se você escolher entrar pela porta larga, você vai entrar por um caminho espaçoso. But if you choose the one that's broad, it's going to have a lot of space. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas escolhe a porta larga, So many choose the gate caminho that's broad, espaçoso. where there's space. Quem é bobo para escolher porta estreita e caminho apertado? Who's a fool that chooses a narrow gate and the difficult way? Mas esse caminho apertado é o caminho que conduz para a vida. But that narrow gate is the one that leads to life. E são poucos os que acertam por ela, And com there are ela. few that find it. Você, qual é a porta que você escolheu? Which door did you choose? Você sabe, You know. né? Então alguns vão dizer, So some may say, conduz para a vida. Então aqui deve ser a vida, a salvação eterna. so it leads to life, so this should be eternal salvation. Mas eu vou provar para você que é mais do que isso. But I want to prove to you that's more than this. Lucas 13. Luke chapter 13. Lucas 13. Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Lucas 13, versículo 22, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Verse 22. And he went through cities and villages, teaching and journeying through Jerusalem. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? And one said to him, Lord, are there few who are saved? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. And he said to them, strive to enter through a narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. When the master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, Lord, Lord, open for us. And he will answer and say to you, I do not know where you are from. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas. And then we'll begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. But he will say, I tell you, I do not know you. Where are you from? Depart from me, all workers of iniquity. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pode ler. There will be weeping and gnashing of teeth. Presta bem atenção. So pay attention. Quando virdes no reino de Deus. Aqui está se referindo ao reino. So here is referring to the kingdom of God. Essa porta de entrada não é porta da salvação. This É door- porta para o reino. This door is not the door to salvation, but the door to the kingdom. Se você hoje busca viver pela sua própria vontade, viver do jeito que você quer viver, sem se importar com a vontade de Deus, você vai perder o reino. O reino de Deus não terá nada que ver com você mais. So if Eu today- digo a manifestação do reino dos céus. Today you seek to live by your own will, by how you want to, then you will miss out on the kingdom of God, the door to the kingdom. Você vai perder aquele período de 1000 anos
quando Cristo reinará durante 1000 anos. You'll miss out in that time period of 1,000 years where Christ will reign for 1,000 years. E os vencedores reinarão com Cristo durante os 1000 anos. And the overcomers will reign with Christ for 1,000 years. E essa era será chamada de Era do Reino, a Era do Reino. And that era is called the era of the kingdom. Nesta era você não entrará, And in this era, you will not enter porque você escolheu a porta larga. because you chose the broad gate, Você escolheu o caminho espaçoso. the one that was spacious. Então a porta do reino está fechada para So você. the door of the kingdom is closed to you. Aí você vai ficar onde? Se você durante 1000 anos você não está no reino, você está onde? So in 1,000 years, if you're in the kingdom, where will you be? Você vai estar nas trevas exteriores, no choro e ranger de dentes. You'll be in the outer darkness with the gnashing of teeth. Isso não significa perda da salvação, And this doesn't mean that you lost salvation, mas você perdeu o galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos. but you lost the reward of reigning with the Lord for 1,000 years. Os eleitos receberão galardão. The elected ones will receive the reward. Os escolhidos receberão galardão. The chosen ones will receive a reward. Se você for apenas chamados e não escolhidos, É você receberá apenas a vida eterna, mas durante a era do reino você não participará. If you're simply called but not chosen, then you will have eternal life, but you'll miss out on the kingdom. Então vou continuar lendo esse versículo. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. There will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourself thrust out. Muitos irão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. They will come from the east and from the west, from the north and from the south, and sit down in the kingdom of God. Aleluia. Hallelujah. Nós estamos incluídos aqui, ó. So we're included here. Aqui está Ocidente. Here is the east Embora eu tenha vindo de Oriente, mas hoje moro em Ocidente. and from the west. Even though I came from the east, nós I t- now live in the west. Nós estamos no Norte, América do Norte, And we're in North America. Norte e do Sul. From north and the south. Tomarão lugares à mesa no reino de Deus. And they will sit down in the kingdom of God. Você tem reserva nessa mesa? Não? Do Tem? you have a reservation in this table? É bom ter. It's good to have. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Indeed, there are the last who will be first and the first who will be last. Mateus 25. Matthew 25. Você vai ver a semelhança dessa descrição aqui. You're going to see the likeness of this Mateus description. 25, na parábola dos talentos, vocês se lembram? Matthew 25, the parable of the talents. Do you remember? Na parábola das 10 virgens, The parable of the 10 das virgins. 10 virgens, todas as 10 virgens receberam salvação, eram chamadas, All the 10 virgins have received salvation. They were called ones. eram cristãs. They were Todas, Christians. eles eram cristãos, eles eram salvos. They were all Christians. They were all saved. Mas as 5 virgens eram prudentes e as 5 eram nécias. The 5 were wise and 5 were foolish. As prudentes tinham, além da lâmpada acesa, tinham nas vasilhas preparado azeite. The wise ones had their lamps lit, but they also had oil in their vessels. E a vasilha refere-se à nossa alma. And this vessel refers to our soul. Deixou que Deus transformasse a sua alma, enchesse o espírito também na sua vasilha, que é a alma. They let the Lord transform their soul. That means being filled with the Spirit in their soul. E as 5 virgens nécias não tinham azeite na vasilha. And the 5 foolish virgins did not have oil in their vessels. Isto é, não permitiram trabalhar do espírito na sua alma. That means they didn't allow the Spirit to work in their soul. Foram salvos, They were saved. receberam a vida eterna, They received eternal life. mas não se preocuparam em viver para o Senhor. But they were not worried about living for the Lord. Então são essas 10 virgens nécias. So they're the 5 foolish virgins. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. And at midnight a cry was heard, Behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Ó, isso aqui não é um conto, não é um romance. Isso vai acontecer. This is not a romance. This will really happen.
Daqui a pouco, não está muito longe não, você vai ouvir esse grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Soon this will happen. It's going to happen a time soon. Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. Todas eram salvas, todas eram convertidas. All were saved, all were converted. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. And the foolish one said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. But the wise answered, saying, no, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves. Porque vocês não compraram enquanto estavam vivos, e agora vocês têm que ir lá buscar azeite. Because you didn't buy when we were alive, but now go find oil. E as 5 prudentes aproveitaram enquanto estavam vivos, né? Os cristãos, enquanto estavam vivos, receberam azeite na alma, deixaram o Espírito trabalhar na sua alma. And the 5 wise ones, they received oil and they let the Spirit work in their soul. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. And when they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went with him to the wedding, and the door was shut. A porta do reino se fechou. The door of the kingdom was shut. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Afterwards, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. But he answered and said, assuredly I say to you, I do not know you. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Em seguida, Jesus dá uma outra parábola, a parábola dos talentos. And then soon after, Jesus gives another parable, the parable of the talents. A parábola das virgens refere-se ao crescimento de vida. The parable of the virgins refers to the growth of life. E a parábola dos talentos refere-se à sua obra, o que você fez para Deus. And the parable of the talents refers to the work, what you did for God. Então eu não tenho tempo para ler tudo, eu vou ler então no finalzinho, versículo 26. So I won't have time to read everything, but I'll read the end, verse 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. But the Lord answered and said to me, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered. So you ought to have deposited money with the bankers. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o o que tem 10. Therefore take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. For everyone who has more will be given, and he who has abundance from him who does not have, even what he has will be taken away. Preste atenção no versículo 30. So pay attention to verse 30. Aqui não diz respeito à salvação eterna, This is not speaking about eternal salvation, mas é a perda do galardão. but speaking losing the reward. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. Ali haverá choro e ranger de dentes. There will be weeping and gnashing of teeth. O choro e ranger de dentes é nesse sentido. Porque enquanto eu estava vivo, eu não busquei a vontade do Senhor. That weeping and gnashing of teeth is like, because when I was alive, why didn't I seek God's will? Porque procurei viver regaladamente nas minhas coisas materiais, nunca me preocupei com a vontade do Senhor. Why did I focus on living for material things and I didn't worry about God's will? Ele vai ficar murmurando, vai ficar rangendo assim durante 1000 anos. He's going to be gnashing like this for 1,000 years. Não é melhor hoje a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça? Isn't it better to seek today God's kingdom and its righteousness? Então aí eu perguntei para o Senhor, então nunca vamos ser, né, um grupo de massas. E aí o Senhor me explicou isso, né? Explicou com isso que muitos são os que, né? Muitos os que foram chamados, mas poucos são os escolhidos. And so as I was asking the Lord, we're never going to be a group of the masses, but as I was asking, the Lord showed me these verses. Aí o Senhor me levou lá para Hebreus 11. And then God took me to Hebrews chapter 11. Então eu quero saber, Senhor, então quem somos nós? So I want to know, Lord, who are we? Versículo 5, capítulo Verse 11, 5. versículo 5. Chapter 11, verse 5. Na verdade, nós queremos ser todos esses que viveram pela fé.
reality, we want to be all those that live by faith. Todos os descritos aqui em Hebreus 11 são o nosso padrão, nosso modelo. All those described in Hebrews 11 are a pattern, are role Versículo models. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. By faith, Enoch was taken away and he did not see death. Pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. A diferença entre ser apenas chamados e não escolhidos é agradar ou não agradar a Deus enquanto viveu aqui na terra. The difference between being those that are just called and chosen by God is if we please God during our living. Eu quero agradar a Deus. I want to please God. Agradar a Deus significa não agradar a si mesmo. To please God doesn't mean to please yourself. Quando agradar a Deus coincide com agradar a si, você, claro que quer. When it pleases God and it pleases you, of course you want to do this. Mas quando agradar a Deus implica em você negar as suas vantagens, aí eu não sei se você escolheria. But when pleasing God means that you need to deny your wills, then it's a matter of you're going to choose Mas se it. você quer ser um vencedor, procure agradar a Deus em todas as situações. But if you want to be an overcomer, seek to please God in all situations. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Dá uma olhada. Second epistle Mas of Paul to segura the Hebreus 11 Corinthians. que nós vamos voltar. Hold on to Hebrews 11, we'll come back. 2 Coríntios 5, 9. 2 Corinthians 5 to 9. Capítulo 5, versículo 9. Chapter 5, verse 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to him. Esse ser presentes, ser ausentes, é ser presentes nesse corpo ou ser ausentes nesse corpo físico. This present or absent is a matter of being present in our physical body or being absent in our physical body. Você sabia que na eternidade futura você não terá esse corpo que você tem hoje, né? You know that in Você the sabia future disso? eternity, you're not going to have the body that you have now. Você não será assim. You will not be this way. Deus vai te dar um outro corpo, God will give you another body, um corpo de ressurreição, a body of resurrection, um corpo imortal, an immortal body, um corpo espiritual. a spiritual body. Então esse corpo em que você está é temporário. So the body that you're in is temporary. Deus emprestou para você usar. God lent it to you to use. E você tem que usar bem ele. And you need to use it well. Usar bem ele para agradar a Deus. Use it well to please God. Quer presentes no corpo, quer vivendo nesse corpo que Deus deu, So present, being in the body that God has given. quer ausente, quer morrendo, né? Quer saindo desse corpo. Or absent, dying, coming out of this body. Porque um dia você vai ter que deixar esse corpo. Because one day you need to leave this body. Então, quer presentes, quer ausentes, Paulo procurava lhe ser agradável. So being present or absent, Paul sought to be pleasing to him. Só nos interessa uma coisa: So only one thing is of our interest. agradar ao Senhor. To please God. Não estamos aqui na terra para buscar nosso benefício. We're not on this earth to seek our own benefit. Eu não estou na igreja, na obra do Senhor, para buscar fama, dinheiro, vantagem para mim. I'm not in the church and the work of God to seek fame or advantages for myself. Não estou aqui para buscar posição, I'm not here to seek position buscar reputação. or reputation. Não, eu quero agradar ao Senhor. I want to please the Lord. Por isso, Paulo, como outros apóstolos, viveram uma vida de um escravo. So that's why Paul, as the other apostles, lived the life of a slave. Só sabiam agradar ao Senhor. They only knew to please the Lord, Não é? right? Vamos voltar para Hebreus 11, Let's go back to Hebrews chapter 11, versículo 6. verse 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. But without faith is impossible to please him. Para ser vencedor precisa ter fé. To be an overcomer, we need to have faith. Mas fé em quê? But faith in who? And what? Fé nas promessas de Deus. Faith in the promises of God. Quando Jacó, ele
com auxílio da sua mãe, conseguiu de uma maneira fraudulenta o direito de primogenitura e a oração de bênção de seu pai, So when Jacob, through the help of his mom in a fraudulent way, sought the blessings of his father, e ele, por causa desse direito de primogenitura e da bênção, daí para frente ele só sofreu. and because of this birthright and this blessings, from there forth, he only started to suffer. Seu pai morreu e seu irmão queria matá-lo. His father passed away and his brother wanted to kill him. Ele foi embora para Padã Arã, And so he went and left. caiu nas mãos do Labão, que é mais esperto que ele. He fell in the hands of Laban, who was more clever than Teve que himself. trabalhar 7 anos de graça para casar-se com a filha, né, que ele mais amava. He worked for 7 years for free to marry the daughter that he loved the most. No dia do casamento, quando ele viu, não era quem que ele amava. And in the wedding night, when he saw that he got married, it wasn't the one that he loved. Teve que trabalhar mais 7 anos pela quem amava. He had to work 7 more years for the one that he loved, E depois ainda teve que trabalhar mais tempo para ter rebanho, and then work more time to have a flock. diminuindo o salário. And the salary was diminishing. E Deus teve que fazer uma loucura para ele ter algum rebanho. Porque Labão queria despedir ele sem nada. And he had to do craziness to get a flock because Laban wanted to leave him without anything. Todo o rebanho que cruzava ali na frente de uma vara listrada, So all the flock that would go in front of the rods that were striped, porque Labão separou todo o rebanho branco para ele, que era impossível produzir algum animal listrado e manchado. so Laban separated all the flock that was white, and it was impossible for them to be striped or spotted. Mas Deus fez esse milagre. But God did this miracle. Cruzavam na frente da vara que Jacó fazia umas listras, tirando as cascas, So they were made in front of the rod that was with stripes. So e dava filhote listrado, manchado. and they would have children that were spotted and striped. De repente ficou mais rico que Labão. And then suddenly Jacob's more rich than Laban. Labão falou, peraí, não está certo, He's tem like, well, alguma coisa errada aí. this is not right. There's something wrong here. Aí queria trapaceá-lo, mas ele fugiu. And then he tried to do it again, but then he fled. Vocês entenderam que a bênção de Deus, que Deus prometeu a Abraão, e o direito de primogenitura fez Jacó, em vez de ganhar benefício, só sofreu. Do you know, understand the benefit, the blessing that God promised Abraham and the birthright only gave him suffering to Jacob? E você hoje optou por andar nesse caminho da vontade do Senhor e você só está sofrendo. And today you opted to go in the path of God's will and you're just suffering. Você não ficou mais rico, você não ganhou mais posição na igreja, You're not richer, you didn't get more position in the church, você não ganhou mais fama. you didn't get more fame. O que você está fazendo? What are you doing? Aí quando ele cruzou com o irmão dele, Esaú, com medo de ser morto pelo Esaú, mandou um monte de presentes. And so when he crossed paths with his brother, he sent many gifts. Seu irmão Esaú era tão rico quanto ele, Esau was as rich as, ou até mais. or even more rich. Então, materialmente, ele não ganhou nada a mais. So materially, he didn't get much more. Só sofreu. He just suffered. Sofreu com seus 12 filhos. He suffered with his 12 children. Ao final, os seus próprios filhos venderam José para o Egito. At the end, his own sons sold Joseph to Egypt. Quer dizer, Jacó só sofreu. So Jacob only suffered Por causa do direito de primogenitura, por causa da bênção de Abraão. because of the birthright, because of the blessing of Abraham. Mas ele via, pela fé, lá longe, But um galardão. by faith, far away, he saw the reward. Você também aqui precisa ter essa visão. Today, you here need this vision. O que Deus quer te dar não são as coisas materiais. Where God wants to give you some material things. Não é coisas vãs como fama, posição, dinheiro. It's not vain things like position, fame, or money. Deus quer te dar o direito de primogênito de reinar um dia com Cristo. God wants to give you the birthright, which is to reign with Christ one day. Por isso, sem fé, é impossível agradar a Deus. That's why without faith it's impossible to please Him. Irmãos, eu estou aqui pela fé. Brothers, I'm here by faith. Eu não quero nada para mim nesta vida, I don't want anything for myself in this life. mas eu quero o galardão naquele dia. But I want the reward in that day. Hoje, não exijo nada para mim. Today I don't demand anything for myself. Hoje, meu eu só merece a cruz. Today I just deserve the cross. Andar no caminho de desprezado como Jesus foi. Being in the path of being despised like Jesus was. Hoje,
não quero nada para mim. Today, I don't want anything for myself. Mas naquele dia eu quero exigir galardão. But in that day, I do want to demand a reward. Vocês estão me entendendo o Do que you eu quero understand dizer? me? Por isso, irmão, nós vivemos pela fé. That's why, brothers, we live by faith. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. But without faith, it's impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. Crer que Ele existe é... Todos os cristãos creem que Ele existe, All Christians believe that He exists, não é? right? Mas nem todos creem que Ele é galardoador dos que o buscam. But not all believe that He's a rewarder of those who diligently seek Him. Tomara que você seja esses que têm visão. I hope that you're the ones that have vision. Visão de que Ele é galardoador dos que o buscam. A vision that He's a rewarder of those who seek Him. Vamos buscar o Senhor. Let's seek the Lord. Porque esses são como Abraão, né? Versículo 9: Pela fé peregrinou na terra de promessas como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. By faith he dwelt in the land promised, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, heirs of the same promise. Versículo 14: Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. For those who say such things declare plain that they seek a homeland. Versículo 16: Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. 16, but they desire better, that is a heavenly country. O que nós queremos, irmãos, está essa cidade celestial. What we want É o galardão do reino. is to be in the heavenly country, No the reward of the capítulo kingdom. Hebreus 12, Hebrews 12, versículo 22 e 23. verse 22 and 23. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. But ye have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to Igreja dos primogênitos arrolados nos céus. the general assembly and the church of the firstborn who are registered in heaven. Nunca seremos um movimento de massas, We're never going to be a movement of the masses. porque Deus quer fazer de nós a igreja dos primogênitos, Because God wants to make us the church of the firstborn, a igreja dos que valorizam o direito de primogenitura. of those who value the right of the birthright. Preferem andar hoje no caminho da cruz, They prefer to be today in the path of the cross, restringindo o seu eu restricting their eye, their para ego, seguir o Senhor. to follow the Lord. Com esses o Senhor trará o reino dos céus de volta. With these, the Lord will bring back the kingdom. Você quer andar esse caminho ainda? Do you still want to walk in this path? Eu só falei palavras para desencorajar você. I just spoke words to discourage you. Eu espero que você ainda faça a escolha certa. I still hope that you take the right choice. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Aí cheguei em casa depois da conferência em São Paulo, eu fui meditar mais ainda. Aí o Senhor me mostrou que Mateus 5, 6 e 7 são a constituição do reino dos céus. And after the conference in São Paulo, I went to my home and meditated, and I saw that Matthew 5, 6, and 7 are the constitution of the kingdom of heavens. Mateus 5, 6, 7 falam o padrão daqueles que querem viver a realidade do reino dos céus. Matthew 5, 6, and 7 speaks of the pattern that those who want to live in the kingdom need to follow. Nós não queremos ser aqueles que pregam bonito e não vivem a realidade daquilo que prega. We don't want to be those that preach a beautiful message but do not live the reality of that message. Nós queremos ter a realidade do reino dos céus. We want to have the reality of the kingdom of heaven. O que é pregado em Mateus 5, 6, 7. What's preached in Matthew 5, 6, and 7. Esse é o nosso alvo, é ou não é? That's our goal, isn't it? Nós não queremos ser meros faladores. We just want to be people that speak, Queremos viver a realidade daquilo que está na Bíblia em Mateus 5, 6, 7. but live the reality of what's in Matthew 5, 6, and 7. Aí o Senhor me mostrou que a vida da igreja, dos que vivem junto, irmão, dispostos a viver conosco, são os que vivem a realidade do reino dos céus. And then the Lord showed me that those that live in the church life are those that live the reality of the kingdom. Porque em Mateus 13, ali fala da aparência do reino dos céus. Because in Matthew 13 it speaks of
the appearance of the kingdom. Porque Mateus 13 fala, o reino do céu será semelhante a isso, aquilo, tal. Because in Matthew 13 it says the kingdom of heaven is like such and such. Então ali fala em aparência do reino dos céus. So there it speaks about the appearance of the kingdom of heaven. Na verdade, nós todos também fazemos parte da aparência do reino dos céus. In reality, we all are part of the appearance of the kingdom of Porque quem heaven. olha para nós, Because whoever sees us, nós nos parecemos cristãos. we look like Christians. Tá? Nós estamos dentro da aparência do reino dos céus. We're inside of the appearance of the kingdom of heaven. Só que dentro da aparência do reino dos céus é toda a cristandade, todo o cristianismo. But inside of this appearance is all Christianity. Há um grupo diminuto de pessoas que estão dispostos a viver a realidade do reino dos And there's céus. this very small group that is living the reality of the kingdom. Não sei se vocês estão me entendendo. I don't know if you understand. A aparência do reino dos céus é desse tamanho. The appearance of the kingdom of heaven is this size. Toda a cristandade. All of Christianity. Nós fazemos parte também. We're also part of this. Mas dentro de toda a aparência do reino dos céus, But inside of all the appearance of the kingdom of heaven, existem aqueles que vivem a realidade do reino dos there céus. is this a group that live the reality of the kingdom. Bem menor, número bem menor. A small number, Estão dispostos a pagar o preço. and they're willing to pay the price, Negar a si mesmo. to deny themselves, Tomar a cruz e seguir ao Senhor. to take the cross and follow the Lord, Fazer a vontade do Senhor. to do the will of the Lord, Dispostos a lutar pela visão de Apocalipse 12. willing to fight for the vision of Revelation chapter 12. Esses, desses será a manifestação do reino dos céus. Of these will be the manifestation of the kingdom of the heavens. Não sei se vocês me entenderam. I don't know if you understood me. A aparência do reino dos céus, The appearance of the kingdom of the heavens, a realidade do reino dos the céus reality of the kingdom of the heavens, e a manifestação do reino dos céus. and the manifestation of the kingdom A, of the heavens. a manifestação do reino dos céus será quando terminar essa era nossa, virá o reino, a era do reino. The manifestation will be when this era's end and the era E of the kingdom na will era begin. do reino será manifestada o reino dos céus. And in the era of the kingdom, there'll be the manifestation of A the era kingdom. dos 1000 anos será a era da manifestação do reino dos céus. The era of the 1,000 years will be the era of the manifestation of the E a kingdom. era da manifestação do reino dos céus será governada pelos vencedores juntamente com Cristo. And the era of the 1,000 years will be reigning together with Christ, overcomers. Os judeus remanescentes que invocarão o nome do Senhor, salvo, eles vão ajudar as nações aqui na terra a adorarem ao Senhor. The reminiscent group of Jews that remain on earth will help worship the Lord here on Mas earth. nós, os vencedores, os escolhidos, os eleitos, os que receberão galardão, estarão na parte celestial da manifestação do reino dos céus. But us, the overcomers, those that are reigning with the Lord, will be in the reality, in the heavenly aspect of the kingdom. Nós vamos reinar sobre eles. Will reign over them. Não mais com esse corpo físico. No longer with this physical body. Não preciso mais comprar passagem de avião. We don't have to buy airplane tickets anymore. Eu posso ir de um dado para o I outro can go one place to another sem restrição de tempo e espaço. with no restriction of time and space. Porque o corpo que eu receberei será um corpo espiritual. Because the body I'll receive will be a spiritual body, Um corpo celestial. a heavenly body, Não mais um corpo físico e terreno. not a physical and an earthly body. Você quer participar disso? Do you want to participate of this? É isso que o Senhor me mostrou. This is what God showed me. Mas aí eu perguntei para o Senhor, mas como é que nós, com pouca força, nós conseguimos fazer aquilo que o Senhor tem para nós? And I was asking the Lord, but Lord, with such little strength, how can we do what the Lord is commissioning us? Aí o Senhor me disse o seguinte: a nação de Israel é uma nação pequenininha. And the Lord told me the following: the nation of Israel is a small nation. Territorialmente equivale ao quê? Qualquer estado brasileiro maior do que, né? Size of the territory, any Brazilian state is larger than Né? Israel. Qualquer estado americano muito maior do que. Or any American state much Israel. bigger than nation of E Israel. cercado de países inimigos. And surrounded by enemy countries. Mas ninguém mexe com ele, But no one messes with them. porque ele é uma nação poderosa. Because they're a powerful nation. Mas sabe por que ela é uma nação poderosa? But you know why they're a powerful nation? Porque todos os cidadãos são engajados. Because all the citizens are engaged. É ou não é? Right? Você sabia que o serviço militar obrigatório para homens em Israel
aos 18 anos de idade, eles servem 3 anos, por 3 anos. Did you know that military service is an obligation for all men starting from 18 years and above for 3 years? E as mulheres também fazem serviço militar obrigatório, também aos 18 anos, servem por 2 anos. And women are also obligated at the age of 18 to serve 2 years. E depois de fazer serviço militar obrigatório, eles são obrigados a se alistarem em uma das unidades reservistas. And even though they fulfill these years of obligation, they need to enlist in the reserves. Aonde eles comparecerão uma vez por ano, por 30 dias ou 60 dias, para os homens até 40 anos de idade. And one time per year, they need to come for a 30 to 60 day period back. Para eles serem aperfeiçoados, atualizados e engajados, para estarem prontos. For them to be perfected, trained, and engaged. E as mulheres terão também que se apresentar até os 24 anos de idade. And the women need to present themselves as well until the age of 24. É uma nação engajada. So it's a nation that's fully engaged. Todos estão prontos. All of them are ready. Judeu e judia que passaram por esse treinamento, mesmo que eles venham para estrangeiro, venham para os Estados Unidos para trabalhar. All Jews that go to foreign countries or to the US to travel. Se to você work. um dia tiver um colega desse de trabalho, que é um desses, If you have a colleague, a coworker that's one of them, se você perguntar para eles qual é a sua profissão, if you ask them, what is your profession? eles não vão dizer que se é engenheiro, se é médico, se é contadora, se é... Eles não vão dizer, eles vão falar que... Ele vai falar, eu sou soldado. They're not going to say, I'm an engineer, doctor. They're going to say, I'm a soldier. Porque se acontecer alguma coisa em Israel, ele volta. Because if something happens in Israel, then they'll go back. Porque ele está preocupado com a sua nação. Because he's concerned with his nation. Ele é engajado. So he's engaged. Então o Senhor me mostrou, nós podemos ser poucos. And the Lord showed me we can be few. Mas vamos trabalhar para que 100% dos que estão dispostos a andar por esse caminho apertado, esse caminho estreito, estejam engajados. But let's work that 100% are walking this narrow path will be engaged. Nós podemos não ser muitos, We cannot be many. We're not many. mas cada um é um soldado. But each one is a soldier. Vocês estão dispostos aqui nos Estados Unidos Are you willing here in the United a States se engajar no exército de Deus? to be engaged in the army of God? É disso que Deus precisa. That's what God needs. Para sair para pregar o evangelho, To go out and preach the gospel. fazer comportagem dinâmica. Do dynamic colporting. Posso orar por você? Can I pray for you? Tem feito milagres e loucuras na América do Sul. Posso orar por você? Can I pray for you? Has done miracles and craziness in South America. Expo Livro, Expo Book, SEAP, GTC, Bucafé, Book Cafe. tanta coisa o Senhor está nos usando. All things that God is giving us. Nós and podemos using. ser poucos, We can be few. mas os poucos são soldados But the engajados. few are engaged soldiers. E as nossas armas, nossas ferramentas são poderosas. And our weapons, they're strong. Podem alcançar lá fora, They can reach outwardly, longe. far. Você acredita nisso? Do you believe in this? Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Então, eu vim, já que o Rivelino me fez vir até aqui na Flórida, Since Rivelino made me come to Florida, não quero perder a viagem. I don't want to miss on this trip. Eu quero engajar vocês. I want you to be engaged, Fazer com que cada um de vocês seja um soldado. to make each one of you soldiers. Aí na conferência de jovens, In the youth conference, eu contei uma história real. I told Vocês se lembram dos famosos 300 espartanos? if you remember the 300 Spartans, Quando o Império Persa queria invadir a Grécia, when the Persian Empire wanted to invade Greece, eram 250 mil ou 300 mil soldados da Pérsia invadindo as ilhas gregas. it was 250 to 300,000 soldiers, Persian soldiers invading the Greek islands. Quando o rei de Esparta soube, ele tinha 300 soldados da guarda real. And when the king of Sparta found out he had 300 soldiers of the royal army, O parlamento ainda não tinha liberado todos os soldados. the parliament had not liberated all the soldiers. Mas ele não podia mais esperar porque os persas já estavam vindo. But he couldn't wait anymore because the Persians were coming. Ele queria deter os persas num estreito.
He wanted to detain the Persians in the strait. Para invadir a Grécia, tinha que passar por um lugar estreito. To invade Greece, they had to go through a narrow path. Aquele lugar chama-se Termópila. It's called Thermopylae. E ele falou, o único lugar, ele só tinha 300 homens. And he only had 300 men. Ele era capaz de tentar impedir a passagem. He could try to hinder their passage. Muita coragem. There's a lot of very courageous. Aí veio da outra cidade os soldados. And then from another city came the soldiers. O comandante desse outro exército perguntou, mas você só trouxe 300? And the commander of the army said, "You only brought 300 men?" Nós viemos ajudar vocês, mas só com 300 é suicídio. Não. So we came to help you, but only 300 is suicide. Aí o rei perguntou para esse exército, perguntou para qual é a sua profissão? Ah, eu sou ceramista. Qual a sua profissão? Eu sou ferreiro. Qual a sua profissão? Eu sou, o que é outro? Eu sou, não, hã? Não era padeiro. Artesão, né? Alguma coisa. Aí ele virou para os 300 dele. Falou assim, espartanos, com a sua profissão. Eles pegaram a espada. Ahu, ahu, ahu. Vocês se lembram disso? So he was asking the other army who they are. They said, I'm a potter, I'm a silversmith. And then they asked the 300 soldiers, who are you? And they said, wah. Aí ele falou pro comandante do outro exército, tá vendo? Essa é a diferença. And he told the commander, well, that's the difference between them. Então nós queremos ser um exército cheio de moral. So we want to be an army full of moral. Não tememos nada. We're not afraid of anything. Lutando pelo reino de Deus. We're fighting for the kingdom of God. E aí nós saímos daquela conferência, o Senhor nos disse, em vez de falar é pra rua, pra rua, pra rua. Aí começamos pra rua, pra rua, pra rua. Aí os jovens começaram a ir pra rua, fazendo comportagem dinâmica. Aquela volta da conferência para casa, eles varreram que nem aquelas formigas. Sabe qual foi a formiga correição? Alguém já viu formiga correição varrendo assim todo o território? So the young people left the conference on fire, preaching the gospels in the streets, like little ants covering the whole ground. Paravam em... É isso aí. Paravam. Vocês querem ver? Vamos lá. You want to see the video? Daxos, que agradável surpresa. Essa manhã está cheia de surpresas, Leônidas. Fomos enganados. Não deve ser mais do que 100. Essa é a surpresa. Silêncio! Isso é o exército dele. Ouvimos que Esparta está na rota da guerra. Estávamos ansiosos para unir forças. Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós. Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes. Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número. E não é isso? Você. Qual sua profissão? Ceramista, senhor. E você, Árcade? Qual é sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos! Qual é sua profissão? Irmãos, qual é a sua profissão? É isso aí. Amen. Que o Senhor vos abençoe. May God bless us. Meu tempo já terminou, mas eu não termino meu encargo, mas eu acho que deu para passar para vocês. My time is up. I didn't finish my O burden. que foi passado. O Senhor faz de vocês esse exército God wants to make you that army para invadir os Estados Unidos to invade the United States pelo reino. for the kingdom. Deus abençoe vocês. May God bless you.